E essa polêmica, Morga, toda do Glenn Greenwald, em tese, fazendo uma comparação forçada entre o Alexandre de Moraes e o Moro. Você acompanhou o debate dele com o Celso Barros lá na Folha de São Paulo, o Glenn com o posicionamento que ele colocou? Você chegou a ver essa polêmica essa semana, velho? Sim, cara, eu tenho acompanhado não somente essa, o Valois, mas todo esse histórico de posicionamentos do Glenn Greenwald. Eh, Glenn Greenwald esteve à frente, né, do Intercept, e com uma posição muito definida em termos políticos, né? E, claro, tentou criar uma posição doutrinária de jornalismo, dessa coisa de estar isento, de estar equidistante e de ter uma análise, digamos, igualitária para todas as situações, independentemente do espectro político. Mas acho que ele foi do isento para o isentão, sabe? Aquele do meme, aquele da piada. Porque ele realmente usa, vamos dizer assim, medidas, né, instrumentos de medidas semelhantes para situações completamente incomparáveis. É isso que me soa, sabe? Quando ele faz uma defesa, olha, nós aqui lutamos pelo cerceamento do direito ao discurso de minorias e tal, ou de grupos, assim, tal. Do mesmo jeito, temos que lutar contra o cerceamento do direito à fala de Donald Trump. Você vê como é que o histórico é antigo, não é só de agora, fala, você deve ter acompanhado. Você lembra, né, Costa? Ele foi contra as diretrizes do Twitter em banir o. Não, o, o, o Donald Trump tem que ter direito à fala. Cara, não é direito à fala, porque quando você fala que tem que ter direito à fala, é direito à fala democrática. Nós estamos tirando a chance de um cidadão democraticamente exercer a sua livre expressão. Não. É um sujeito que incentivou um golpe. É um sujeito que atuou espalhando mentiras. É um sujeito que incentivou e fez discurso espalhando mentiras contra o sistema democrático, contra o voto. É um sujeito que espalhou mentiras contra a Covid. Ah, mas nós temos que garantir o direito a ele. E outra coisa, é o direito de mentir. Se der problema, que a justiça cuide dessa pessoa. Em termos práticos, o Bolsonaro faz todo um discurso anti-vacina. Os velhinhos e velhinhas, os tios do Zap, não vacinam. Morrem. Como já aconteceu. Não é hipótese, aconteceu. A justiça investiga o teor da fala de Bolsonaro e descobre que é um absurdo, que é crime e o condena. Ele é preso ou ele paga uma multa, alguma coisa assim. Olha, a justiça foi feita. Descobriu que Bolsonaro errou no discurso. Como é que a gente traz de volta a vida das pessoas que ele matou por um discurso desse? Ah, não, aí não tem jeito. Ah, mas o importante é a garantia da fala. Hã? Essa tem sido mais ou menos a tônica do Glenn Greenwald em torno disso. O que o aproxima muito mais daquele lendário comentário, né, discurso, daquele podcaster, né, que é o Monark, que realmente virou um personagem deplorável, né? E que não, ele vira aquela situação, Costa, em que não parece que não é mais tão importante falar sobre ele, é falar sobre os milhões de brasileiros e brasileiras que o seguem como numa seita. Porque o problema não é mais, assim, cara, como é que pode um sujeito desse falar isso? Ele falou, não, ele só fala isso porque ele conseguiu 1 milhão de seguidores a cada fala dessa. Será que ele tem 50 milhões, 30 milhões, 20 milhões? Bombado. Como é que pode um indivíduo... Que a preocupação não é mais ele. É que tem 15, 20, 30 milhões de pessoas que o assistem, que o seguem, que o referendam, e que por justamente uma estupidez de falta de informação, não é burrice, não é... Não, é por falta de realmente um esclarecimento maior, acham que aquilo é certo. O discurso do Glenn Greenwald
ele se de forma conceitual, Valois, ele se aproxima ao discurso do monarca falando assim, não, peraí, é preciso defender o direito aí de um partido nazista lançar sua mensagem. Ela tem que ser derrubada no diálogo. O que é isso? Não podemos cercear o partido nazista ou a mensagem nazista acontecer, não. Deixa ela falar e a gente faz o debate. Faz o debate. Como é que a gente faz o debate com um homem-bomba? Faça o debate dentro de um campo de concentração. Faça o debate. Faz o debate com os velhinhos e velhinhas da UTI, entubados, que morreram porque não tomaram vacina, porque vacina passa AIDS, vai virar jacaré, mata, transforma o nosso DNA em clone, porque a China vai nos controlar, o vírus comunista. Faz o debate. Então, quer dizer, eu realmente não sei o que está acontecendo com esse indivíduo. Eu não sei o que está acontecendo com esse cara, porque é um sujeito extremamente brilhante. É claro que aí ele se vitimiza, não sem razão, mas se vitimiza também. Quando começa a ir no perfil dele, Costa, e falar, poxa, teu marido quando acordar aí da doença, ele vai ficar decepcionado, ele vai se separar. Pô, a morte da tua mãe não serviu de nada. Pô, tua mãe morreu de desgosto de você e tal. Isso é um absurdo, mas é uma excrescência. Mas não muda o cerne da análise sobre a fala dele, né? Que é essa coisa meio que, olha, vamos aqui, gente, dar espaços iguais para todos. Espera aí, vamos dar espaços iguais para todos que estejam dentro das cercanias das regras que nós estamos falando. Agora, dar espaço igual para um luta de boxe, regras iguais, sendo que um dos boxeadores está armado com uma Uzi, não é dar espaço igual, é uma estupidez. Eu acho que quem sintetiza a sua crítica, que eu concordo, eu acho pertinente, eu endosso, em relação às posturas, às falas, a interpretação da realidade de hoje do Glenn Greenwald, é o Celso de Barros, quando ele pergunta para ele, naquele debate na Folha de São Paulo, mediado pela brilhante Patrícia Melos Campos, a jornalista talvez a mais importante de nossa geração, que é realmente uma figura para lá de admirável e exemplar para nós jornalistas, quando o Celso pergunta até que ano e até que mês da década de 30 você defenderia a liberdade de expressão do nazista na Alemanha? Qual que é o limite ali que a gente consegue perceber que Que até hora que você aqui... falou assim, opa, né? Que Uhum. hora que você falou assim, opa? E o Glenn não respondeu. Ele não respondeu essa fala. Sabe? Não, esse discurso poderia chegar até esse momento, e esse momento aqui não dá mais para falar isso, sabe? Então, foi muito inteligente do Celso de Barros perceber isso. Assim, até que ano e que mês daquela década você defenderia a liberdade de expressão? E aí ele vai falar que ele acha que no Brasil já passou desse limiar, e o Glenn indiretamente acha que ainda não passou. Até porque ele, descendente de judeus que sempre ressalta judeus fugidos, né, para os Estados Unidos, como tantos atravessaram o Atlântico e foram para a América fugidos, né, do que acontecia na Europa. A família do Glenn não é diferente. Ele não respondeu. Essa informação que é essencial para a gente saber qual que é o limite dele, até onde ele vai defendendo a liberdade de expressão. Isso que eu queria saber realmente em relação a isso, Valois. E agradeço muito os R$13 que você nos enviou como superchat. Faça você como Valois, envie o superchat, nós agradecemos de coração. Envie seu Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com. Mande seu Pix e fortaleça o trampo do jornalista precarizado no sábado à noite do Brasil.